Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Que bom tê-los aqui no nosso canal. Gente, esse é um novo quadro do nosso canal, o Constitucionalizou, onde eu quero trazer temas do dia a dia, temas que estão bombando aí para o mundo jurídico, ou seja, para a gente discutir o que tem isso dentro da Constituição, quais são as previsões, quais são as realidades, ou seja, pegar aquele recorte da atualidade e trazer isso para dentro da Constituição. Por isso que o tema se chama, por isso que o quadro se chama Constitucionalizou. Nós estamos em período de CPI e CPI sempre é motivo de discussão, sempre é motivo de vários debates. E aí, o que é e o que faz uma CPI? O que é e o que faz uma CPI? Esse é o tema, essa é a nossa discussão de hoje. Bora lá então. Gente, o que é e o que faz uma CPI? Certo? Vamos discutir isso, vamos traduzir todas essas discussões para a gente poder trazer esses elementos que são elementos muito importantes dentro do dia a dia do direito constitucional e também do dia a dia dos debates, porque as pessoas ficam exatamente debatendo, conversando sobre o que é essa CPI, o que ela vai trazer, o que ela pode fazer e vários outros elementos. Bora lá! Gente, começando aqui essa discussão, vou colocar aqui para vocês o seguinte, vamos lá. CPI, pessoal, está lá dentro das comissões do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o nosso legislativo está dividido em duas casas, Câmara e Senado. Câmara e Senado. Nós temos, então, dentro dessas casas, comissões. Dentro das casas do Congresso Nacional, a gente tem comissões. Essas comissões podem ser temporárias e podem ser permanentes. As CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, a CPI, estão dentro do bloco das comissões temporárias. Ou seja, comissões que têm dia para começar e dia para acabar, certo? Essas comissões temporárias têm um objetivo, a CPI. Qual é o objetivo? O objetivo é realizar uma investigação, comissão parlamentar de inquérito, ou seja, realizar um inquérito, tal como a polícia faz. A polícia faz um inquérito, não faz uma investigação. Na CPI, nós vamos ter também um inquérito, mas não é um inquérito feito por policiais, é um inquérito feito por parlamentares. Ou seja, claramente tem um viés político. Tem sim a possibilidade de crimes existentes? Claro que sim, mas com certeza, além dessa possibilidade de crimes existentes, tem a discussão exatamente política dentro desses elementos. Bom, diz o artigo 58 da Constituição Federal que as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, nem é das autoridades policiais. Vejam que a CPI ela tem uma função de fazer algo muito próximo ao que a polícia faz no inquérito policial, mas os poderes que ela tem são poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais. Então nós temos uma instituição, uma função híbrida, porque mistura questões policiais com questões judiciais, um elemento diferenciado e que frequentemente gera dúvida e aí gera muitas perguntas e muitas discussões judiciais. Bom, essa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que terá poderes de investigação próprios às autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos internos, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a CPI pode ocorrer separado ou em conjunto. Ou seja, como nós temos duas casas no Congresso, Câmara e Senado, nós podemos ter uma CPI do Senado e uma CPI da Câmara. Mas eu posso ter também uma CPI conjunta, que a gente chama de CPMI. CPMI, de mãe, M de mãe, porque aí nós temos a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É quando nós temos a Câmara investigando e o Senado investigando juntos, ou seja, farão parte da CPI deputados e senadores. Ok? É mais difícil, com certeza, porque eu preciso de 1/3 da manifestação dos senadores e 1/3 também dos deputados aprovando exatamente o requerimento da mesma CPI no mesmo conteúdo. Na atualidade, a CPI que nós estamos conversando, que é a da pandemia, essa CPI foi feita pelo Senado. O Senado conseguiu 1/3 dos votos para abrir uma CPI exatamente para investigar
situações ligadas à pandemia. Até porque a CPI é para apuração de fato determinado por prazo certo. Então diz o 58, parágrafo 3º da Constituição, que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Bom, gente, CPI, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade 3619, a CPI é um elemento da minoria, ou seja, uma minoria dentro da Câmara ou uma minoria dentro do Senado pode abrir uma CPI, certo? É isso que essa decisão que eu coloquei aqui para vocês, certo? No ladinho aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês, fala, essa decisão, a ADI 3619, diz exatamente isso. A Constituição do Brasil assegura 1/3 dos membros da Câmara e 1/3 dos membros do Senado a criação da CPI, deixando, porém, ao próprio parlamento o seu destino. A garantia assegurada a 1/3 dos membros da Câmara e do Senado estende-se aos membros das Assembleias Legislativas, que são a garantia das minorias. Então, uma Assembleia Legislativa também poderá abrir uma CPI com 1/3 de seus membros. É a ideia de que a CPI estabelece uma garantia de investigação da minoria. Beleza? Muito bem. Pessoal, falado essas construções, portanto, para a gente resumir, CPI terão poderes, as CPIs, terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, são abertas após o requerimento de 1/3 dos membros do Senado ou da Câmara, certo? Poderá ser uma CPI mista, então aí nós vamos ter que ter 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado abrindo, solicitando, requerendo a abertura da mesma CPI, e aí essa CPI não será nem do Senado nem da Câmara, será uma CPI mista, será uma CPMI. Para que eu faço a CPI? São feitas para apuração de fato determinado. Eu vou apurar um fato determinado dentro de uma CPI, por exemplo, a atuação do governo federal na pandemia do Covid-19 e por prazo certo, ou seja, 120 dias, 90 dias são prazos previstos nos regimentos, que pode ser prorrogado, ok? E qual é o resultado final de uma CPI? Qual é o resultado final? Bom, o resultado final vai ser um relatório. Esse relatório vai ser exatamente a construção da investigação, ou seja, a investigação vai resultar em um relatório que vai ser feito pelo relator da CPI, e esse relatório vai ser votado pela CPI, aprovado pela CPI. Esse relatório é encaminhado, por exemplo, ao Ministério Público. Pode ser encaminhado para outras autoridades? Pode ser encaminhado, por exemplo, para a AGU, para a CGU, para a Controladoria Geral da União, exatamente para subsidiar esses órgãos com elementos para eles verificarem se é necessário uma denúncia por um processo crime ou uma ação para ressarcimento de recursos ao erário, entre outros elementos. Ou seja, a CPI não responsabiliza ninguém. A CPI faz a investigação. Depois da investigação feita, ela encaminha o relatório, ou seja, o resultado das suas investigações, para o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai ver se realmente as investigações levaram à situação de denunciar alguém por um crime ou buscar a responsabilização civil de alguém. Certo? Essa é a ideia da CPI. CPI, pessoal, como eu disse para vocês, nós temos algumas decisões do Supremo super interessantes sobre CPI. Exemplo, as CPIs possuem permissão legal para encaminhar o relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à AGU, mas também a outros órgãos públicos que podem veicular inclusive documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados. Ou seja, o relatório da CPI pode ir para outros órgãos. Polícia, Ministério Público, AGU, CGU, como eu disse, Controladoria Geral da União, tribunais de contas, para que estes órgãos, dentro cada um das suas competências, possam fazer as apurações a partir dos subsídios que terão com o relatório da CPI.
certo? Portanto, CPI não é um processo, CPI é uma investigação. Claro, tem um cunho muito político, mas essa investigação pode gerar frutos judiciais, pode gerar frutos como a condenação de alguém por um crime ou então a determinação da responsabilização de dano que alguém tenha cometido, certo? Outro elemento importante é o seguinte, se debate muito, se fala muito, vem cá, CPI pode determinar a prisão de alguém? CPI pode determinar, por exemplo, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, ou seja, determinar o grampo de alguém, ou seja, ouvir as ligações telefônicas de alguém, determinar o grampo como a polícia faz quando autorizada pelo judiciário. CPI pode fazer isso? Bom, essa decisão, a segunda decisão que começa aqui para vocês, ali em branco, o segundo período em branco ali diz assim para vocês, vou até pegar aqui uma caneta para vocês, para que vocês verifiquem bem certinho. Olha aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta. A partir daqui, a impossibilidade jurídica de CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional de reserva de jurisdição, como a busca e a apreensão. O que é isso, pessoal? Existem algumas situações, como quebra do sigilo das comunicações telefônicas, como busca e apreensão, por exemplo, dentro da casa do indivíduo, como prisão, que são situações que o artigo 5º deixa muito claro que só pode ocorrer a violação do direito das pessoas quando isso for oriundo de uma determinação judicial. Ou seja, é aquilo que a gente estabelece como cláusula constitucional de reserva de jurisdição. Ou seja, são situações que só podem ocorrer se forem determinadas pelo judiciário. Então, a impossibilidade jurídica da CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional de reserva de jurisdição, como a busca e apreensão domiciliar, ou seja, entrar na casa do indivíduo com, por exemplo, um mandado de uma CPI. Não é possível, porque eu só posso entrar com um mandado judicial, com uma ordem judicial. Então, esses elementos são importantes. E aí eu estou trazendo para vocês o seguinte, a CPI, certo? Ali faltou um S, as CPIs, eu quero dizer. As CPIs não podem prender e ou determinar a quebra de sigilo das comunicações telefônicas, pois são decisões que só podem ser tomadas pelo judiciário, segundo determina a Constituição Federal. Então só faltou ali um pluralzinho aqui, as CPIs, aqui faltou S e aqui faltou um M aqui, faltou um pluralzinho aqui, As CPIs não podem prender, e ou determinar a quebra de sigilo das comunicações telefônicas, pois são decisões que só podem ser tomadas pelo judiciário, segundo determina a Constituição. Pessoal, isso é bastante importante. Tem muita gente que tem dúvida o que é comunicação telefônica e o que são dados telefônicos. São coisas diferentes. Comunicações telefônicas é o teor da ligação, é o que as pessoas estão falando. Comunicações telefônicas é o famoso grampo, certo? Dados telefônicos é a conta do telefone. Ou seja, para quem ligou, quando ligou, que momento ligou, mas eu não sei o conteúdo da ligação. CPI pode determinar a quebra de dados telefônicos. Agora, a quebra de comunicações telefônicas não pode. E CPI pode determinar a prisão? Em regra, não. Porque as prisões permitidas são a prisão em flagrante ou então a prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial. São só essas duas possibilidades. Professor, mas o delegado não prende? Em flagrante, certo? Deste modo, pessoal, vejam vocês que interessante, coloquei aqui artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e dos dados das comunicações telefônicas, ou seja, são invioláveis. Mas a Constituição coloca ali, salvo, no último caso, o caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial. A própria Constituição diz
que em regra é inviolável o sigilo da correspondência, em regra é inviolável o sigilo das comunicações telegráficas, em regra é inviolável o sigilo dos dados telefônicos e em regra é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas. Quanto ao sigilo das comunicações telefônicas, a Constituição ainda diz claramente que é possível violar por ordem judicial, em algumas hipóteses, que a lei estabelecer para investigação criminal e por instrução processual penal. Só pode por ordem judicial. Por isso que CPI não pode determinar isso. Outra questão é a prisão. Gente, prisão é uma excepcionalidade e só pode ocorrer por duas situações: ou flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Essa autoridade judiciária competente pode determinar as prisões temporárias, aquelas mais diversas prisões temporárias, ou uma prisão para cumprimento de pena, se for o caso já do cumprimento de pena. Tá, professor, e por que o cara da CPI prendeu? Por que o presidente da CPI determinou prender uma pessoa, determinou prender outra? Ora, porque muito provavelmente a única forma que ele vai ter de prender é no caso do flagrante. Então, a situação mais comum de possibilidade da CPI prender alguém é o seguinte: tem uma testemunha lá, dando seu testemunho, ela prestou o juramento, e ela está mentindo, ela está dizendo algo que não condiz com a verdade dos fatos, porque os membros da CPI têm outras informações, outros elementos que comprovam de forma cabal que ela está mentindo. Eu preciso ter essa forma clara, cabal, ou seja, não pode restar dúvida que ela está mentindo. E aí, deste modo, pode, por exemplo, o presidente da CPI, com base nos fatos que ele tem, determinar a prisão da pessoa, exatamente porque ela está mentindo e está cometendo o crime naquele momento de falso testemunho, ou seja, flagrante delito. Por isso que é possível a prisão dentro de uma CPI, mas não porque a CPI tenha poder de prender alguém. Ela não tem. Qualquer pessoa pode prender outra no cometimento do crime flagrante. Ou seja, se eu vejo alguém cometer um crime, eu posso prender essa pessoa pelo flagrante delito. Claro, eu prendo e chamo a polícia. Certo? Porque eu não tenho como manter a custódia daquela pessoa. Só quem tem é a autoridade judicial que determina que só quem tem é o Estado, determinado pela autoridade judicial. Deste modo, certo? É por isso que é possível a prisão na CPI. Coloquei inclusive para vocês aqui, ó. Deste modo, a única forma da CPI prender alguém é determinando a prisão em flagrante. Por exemplo, ao verificar que uma testemunha está realizando o crime de falso testemunho ao mentir nas suas declarações em sessão da comissão. Certo? É só nesta maneira que é possível a CPI prender. Então, esse é um elemento bastante importante. É possível numa CPI ficar calado, exercendo o direito ao silêncio? Outra discussão muito grande. E o Supremo tem dito isso de forma muito clara. É uma decisão já muito comum no Supremo, essa questão da possibilidade da pessoa ficar calada ou não, exercendo o famoso direito ao silêncio. Olha só, é jurisprudência pacífica do Supremo a possibilidade do investigado, convocado para depor perante a CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a autoincriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas e direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a autoincriminação podem ser previamente assegurados para o exercício de eventuais reconvocações. Bom, pessoal, aqui a gente precisa diferenciar. Uma coisa é a pessoa ser chamada para a CPI como testemunha. Testemunha faz o compromisso de testemunhar dizendo a verdade. Testemunha não pode atrapalhar a investigação, então ela tem que testemunhar dizendo a verdade. E outra coisa é a pessoa ser chamada para uma CPI na condição de investigado. Eu estou te investigando, você é um possível réu. Você é um possível réu. Eu estou verificando se você poderá, daqui adiante, ou eu não posso determinar, mas será a CPI não pode determinar, será o Ministério Público denunciando e a Justiça aceitando a denúncia, tornando essa pessoa réu. Então, é possível ir sim a uma CPI e ficar calado, exercendo o direito de silêncio, desde que a pessoa esteja colocada na condição de investigada e não de testemunha,
tenha sido chamada na condição de investigada e não de testemunha, porque o investigado depõe. A testemunha dá um testemunho, são coisas diferentes. Então, quem pode exercer o direito de ficar calado, exercendo o direito ao silêncio numa CPI, é o investigado. E não é em todas as situações, nas situações que o auto-incriminam. Certo? Porque esse é um direito fundamental da pessoa, um direito de defesa, um direito ligado à auto-incriminação. Ou seja, eu não sou obrigado a me auto-incriminar. Certo? É um direito de defesa da pessoa, é um direito importante dentro da proteção dos direitos fundamentais. Então, muitos investigados fazem o que na CPI? Buscam o Supremo, porque a CPI é uma comissão do Parlamento Brasileiro, ou seja, eu preciso entrar com um habeas corpus contra a CPI, um habeas corpus contra o presidente da CPI ou toda a CPI que pertence ao Senado, no caso, ou à Câmara, ou ao Congresso Nacional. Então eu preciso ir no Supremo. Vou no Supremo e digo, estou sendo investigado por uma CPI. O que eu quero? Eu quero um salvo-conduto. É um habeas corpus preventivo, que a pessoa busca através do seu advogado ou não, pedindo para ter liberdade e para não ser ofendida na sua liberdade se ela exercer o direito a ficar em silêncio para depor na CPI, porque ela está sendo investigada e não é obrigada a se autoincriminar. Com certeza, é possível sim na CPI ficar calado e exercer o direito ao silêncio, desde que a pessoa seja investigada e aí essa pessoa não é obrigada a se autoincriminar. Isso é decisão já majoritária e sedimentada dentro do Supremo Tribunal Federal. Certo, pessoal? Beleza? Bom, gente, deste modo, o que a CPI pode? Bom, o STF já autorizou as CPIs as seguintes construções: que as CPIs por autoridade própria, sempre com decisão fundamentada e motivada e observando todas as formalidades legais, podem determinar quebra de sigilo bancário, CPI pode, porque isso não está restrito às autoridades judiciais. Quebra de sigilo dos dados telefônicos. Lembra a diferença? Dados telefônicos é a conta. Comunicações telefônicas é o teor da ligação. Quebra de dados telefônicos, CPI pode. Comunicações telefônicas não. E também CPI pode estabelecer a quebra do sigilo fiscal. Estas são as possibilidades de quebra de sigilos que a CPI pode fazer por manifestações já do STF e pelo entendimento que a gente tem visto aí nas frequentes CPIs que acontecem. Agora, mandar prender só se for em flagrante e quebrar o sigilo das comunicações telefônicas de forma alguma, porque isso é restrito da autoridade policial. Certo, pessoal? Beleza? Espero que todos vocês tenham curtido essa nossa série do Constitucionalizou. É primeiro episódio de vários que a gente vai fazer. Assina o nosso canal, compartilha o nosso vídeo, curte o nosso vídeo aí e comenta lá, falando se você gostou, se você não gostou e até dando indicações de temas que estão aí bombando nas redes sociais, que estão bombando no noticiário e que você quer uma tradução. Professor, me traduz isso, como é que funciona isso dentro da Constituição? Que isso vai cair no Constitucionalizou, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, muita saúde, pessoal, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.